O processo de deterioração da qualidade de vida nas cidades é um fato preocupante que atinge a grande parte da população brasileira. O efeito estufa, a chuva ácida, a contaminação do ar e o lixo tóxico estão, entre outros problemas, diretamente relacionados com este processo. O Éder fala hoje sobre a poluição. E aí, pessoal, como é que estão? Todos tranquilos? Pois é, temos um grande assunto para tratar hoje e estamos quase chegando no final dos nossos grandes assuntos, né? O nosso assunto de hoje, adivinha do que se trata? Falaremos da poluição. Uma primeira discussão sobre poluição. Veja, nós quando estudamos urbanização no Brasil, não sei se você lembra, nós falamos algumas características do processo de urbanização, quando é que ela ocorreu, ela ainda está ocorrendo, o que levou à urbanização, falamos sobre tudo isso. E esse processo de urbanização, ao mesmo tempo que ele traz alguns benefícios para uma parcela da população urbana, ele também traz alguns problemas. Alguns problemas nós discutimos, por exemplo, a questão do favelamento, que ocorre, o problema de moradias, que é muito comum nas grandes cidades, sobretudo, o problema de violência, que também é muito grave nas cidades, entre outros, né? Falamos de várias coisas. Agora, nós não falamos, eu deixei para discutir hoje, especialmente com vocês, da questão da poluição. A poluição, ou seja, em suma, a poluição é um dos itens, né? Ou melhor, ela é dividida em sub-itens. Existem vários tipos de poluição. O fato é que a qualidade de vida urbana, ela está cada vez pior no Brasil. Isso numa média, pode ter, evidentemente, algumas cidades que são exceção dentro desse contexto todo. Mas, no geral, a qualidade de vida é cada vez pior. Então, além daqueles problemas que eu acabei de comentar, o problema da poluição, a questão ambiental, isso está sendo muito cobrado nas provas e nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Essa questão de poluição, ela está vinculada, entre outras coisas, diretamente à expansão industrial dentro das cidades. Um grande exemplo para se estudar isso, por exemplo, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, é o que acontece no Vale do Rio Cubatão. Você vai acompanhar comigo. O Vale do Rio Cubatão, ele é uma área de grande concentração industrial, muito conhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil também. E ele teve muitos problemas, e ainda tem muitos problemas, vinculados à poluição. Então você observa aí algumas imagens que mostram para você todo o complexo industrial do Vale do Cubatão, município de Cubatão, que fica fica na Baixada Santista, aqui no estado de São Paulo. E veja uma cena bastante boa, que você tem bem ideia da localização do Vale do Cubatão, encostado próximo à Serra do Mar. Essa área é uma área de grande concentração de indústria petroquímica, principalmente. E o que acontece? A grande emissão de poluentes nessa região tem uma grande dificuldade de ser dispersada. Por que dificuldade para ser dispersada? Você viu lá, né, a concentração. Duas razões básicas. Você tem a própria Serra do Mar, entre aspas, né, a escarpa do Planalto Atlântico, o Vale do Cubatão está ali encostado, que bloqueia a dissipação de poluentes para o interior do continente. Dificulta isso. Então está lá, a poluição vem aqui e bate na serra ali. Fica difícil. E tem também o problema que deu para ver nas imagens da concentração de nebulosidade. Então você tem uma intensa nebulosidade nessa área, também provocada pela Serra do Mar, né, pela escarpa do Planalto Atlântico, que bloqueia parte das nuvens, dificulta a penetração das nuvens para o interior do continente. Essa nebulosidade também acaba dificultando a dispersão de poluentes, no caso, no sentido vertical. Quer dizer, horizontalmente fica difícil porque a serra dificulta, verticalmente fica difícil porque a nebulosidade também dificulta. Conclusão que temos aí uma das áreas muito problemáticas no Brasil no tocante à poluição. Agora veja, esse problema que você observou para Cubatão não é, evidentemente, é um exemplo, não é? Existem várias outras áreas com problemas similares. Quase todas as grandes áreas metropolitanas do Brasil têm problemas similares com poluição. Além da questão da poluição, tem um outro aspecto bastante interessante e vinculado à poluição, que dentro dessas cidades acabam se formando verdadeiros microclimas. Por exemplo, um dos itens, você sabe que as cidades no geral com poluição tendem a ter um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura por duas razões. Primeiro que a grande densidade de construções, asfalto, edifícios, muito concreto, ela absorve muito mais calor.
Então isso faz com que a temperatura já aumente simplesmente por isso. E com o aumento da poluição, você tem também um agravamento do chamado efeito estufa. Que é exatamente o quê? Que é aquilo que acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, como eu disse, em todas as grandes cidades. O calor entra, ele é absorvido pelas construções, o calor que é produzido pelas indústrias, pelos automóveis, e ele tem uma grande dificuldade de se dispersar, de se dissipar. Então o calor fica concentrado dentro das cidades. Então isso é muito comum, quer dizer, uma elevação da temperatura. Você tem outra modificação no clima urbano também, que é a quantidade de chuvas, fruto direto da poluição. Por quê? Aumenta a quantidade de partículas sólidas na atmosfera, que são partículas que são levantadas, né, pela atividade industrial, pelas várias atividades urbanas. E essas partículas, elas servem de ponto de condensação, núcleos de condensação para a água. Então você tem uma condensação muito maior da água na atmosfera sobre a área metropolitana e daí uma quantidade de chuvas um pouco mais significativa. Então são problemas, né, decorrentes diretamente do aumento da concentração de poluentes. Agora tem um outro aspecto também, um problema urbano muito grave, que não está diretamente vinculado à poluição atmosférica. É um problema que decorre, sobretudo, do tipo de ocupação que se faz do solo dentro das cidades. Um grande exemplo para se entender isso, um grande exemplo, é o que acontece aqui na área metropolitana de São Paulo, particularmente no vale de um rio muito conhecido ao nível de Brasil, que é o Rio Tietê. Eu gostaria que você visse algumas coisas comigo sobre o Rio Tietê. Você vai perceber, por exemplo, que o Rio Tietê ele acabou ficando famoso, entre outras coisas, por causa dos altos índices de poluição. Sem dúvida, é um problema muito grave, não só do Rio Tietê, como de vários outros rios do Brasil. Poluição, no geral, lixo, né, lixo urbano jogado pela própria população nas ruas, que acaba sendo carregado para os rios. E não só também, os resíduos industriais acabam chegando ao Rio Tietê. Então veja bem, é o lixo urbano, da própria população, e o resíduo industrial. Isso, evidentemente, acaba assoreando o Rio Tietê, fazendo ele ficar mais raso. Esse lixo acaba se depositando na margem, ao fundo do Rio Tietê. Na margem e no fundo. Cada vez cabe menos água no rio. E o detalhe, o processo de ocupação, como eu disse, do solo. Quer dizer, em São Paulo e em várias cidades houve uma grande ocupação das várzeas dos rios. A consequência é exatamente essa cena que você está vendo. Ora, o que aconteceu? Veja bem, preste muita atenção que isso é muito importante. Aconteceu que a cidade cresceu rapidamente. O exemplo que eu estou dando é da Grande São Paulo, isso vale para várias outras cidades. A cidade cresceu rapidamente. Houve ocupação das várzeas. Ao mesmo tempo que a várzea foi ocupada, o que está acontecendo? A cidade foi impermeabilizada, ela foi asfaltada. Isso diminuiu a penetração de água no solo, ou seja, aumenta o escoamento superficial. Chega um volume de água cada vez maior dentro dos rios. Chega para tentar entrar nos rios, né? Chega esse volume cada vez maior. O rio, em função, entre outras coisas, das poluições, principalmente da poluição sólida, do lixo, por exemplo, ele está assoreado, ele está cada vez mais raso. Então cabe cada vez menos água no rio. Ora, o que está acontecendo então? Chega mais água, cabe cada vez menos água, o transbordamento é cada vez mais grave. Consegui entender? E veja, a várzea, por definição, é uma área onde ocorre mesmo alagamento. O que é uma várzea? É um leito temporário de um rio. A natureza inventou a várzea exatamente para isso, para quando o rio tiver água demais, ele poder jogar na várzea. Quando a gente vai e ocupa a várzea, quer dizer, então, nós estamos querendo que a várzea deixe de ser várzea. Fica complicado. E aí vem a coisa, agrava mais, porque a gente ocupa a várzea, já vai ter por si só problema de inundação. Como o rio está cada vez comportando menos água, a coisa piora. E o mais grave, né, essas águas são poluídas e trazem uma série de danos a, sobretudo, aquela população mais ribeirinha que vai, né, ser vítima das doenças que essas inundações podem trazer. Quer dizer, o problema não é só congestionamento, você chegar mais tarde em casa, do trabalho, essas coisas. A coisa vai muito além disso, né? Porque você sabe que tem uma grande parcela de população menos favorecida, que pode não estar ao longo da marginal ali, né, do grande rio que atravessa o centro da sua cidade ou da minha cidade,
porque no geral essa população é expulsa daí para não dar na vista, que pega meio mal, né? Mas ela acaba ficando concentrada na beira dos córregos, dos pequenos afluentes que vão formar, que vão desaguar nesse rio maior. Então essa população acaba tendo problemas de saúde extremamente graves por causa do transbordamento dessas águas que são muito poluídas. Poluídas pelo que a gente já viu, resíduos industriais, lixo, que a própria população joga. Às vezes essa própria população ribeirinha também faz isso. Né? E esgoto, sabe que os rios são verdadeiros, é um esgoto a céu aberto, grande parte dos rios brasileiros. Fique atento para esse problema, quer dizer, é um problema gravíssimo, o da qualidade de vida dos centros urbanos vinculado à questão ambiental, não só as questões sociais, econômicas, mas também a questão ambiental, que está diretamente vinculada às questões socioeconômicas. É claro que as populações menos favorecidas economicamente estão muito mais suscetíveis a esses problemas. Muito mais suscetíveis, quer dizer, qualquer problema que ela possa ter decorrente de uma piora da qualidade de vida do ponto de vista ambiental, qualquer doença que ela possa vir a desenvolver, todo mundo sabe que ela vai ter muito mais dificuldade para cuidar disso, não é? Do que uma população um pouco mais favorecida economicamente. Eu não estou querendo dizer que não há relação entre os problemas socioeconômicos e ambientais, é evidente que existe relação. Então é isso, né? As cidades têm problemas graves de poluição, graves de infraestrutura urbana, de saúde, etc. Estão todos os problemas interrelacionados. E tudo vinculado, fundamentalmente, ao crescimento extremamente rápido e desordenado dos centros urbanos. Então você tem que ficar muito atento com essa questão. Fique preocupado com isso mesmo. Procure ler qualquer noticiazinha, qualquer coisa sobre isso que você encontrar, porque é um assunto cada vez mais provável de acontecer na sua prova. Então fique atento e até a nossa próxima aula, que eu vou discutir um outro aspecto da questão ambiental. Fica ligadão e até lá.